Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal Tornar-se Presente. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, ative o sininho das notificações. E uma coisa que você poderia fazer para nos ajudar na divulgação da Gestalt Terapia, para fazer a Gestalt Terapia expandida, mais conhecida, é você compartilhar esse vídeo com alguém se ele de alguma forma foi útil para você. E o objetivo desse vídeo de hoje, sinceramente, sendo transparente com você, é favorecer os meus alunos. Eu sou professora de Gestalt Terapia, sou supervisora de Gestalt Terapia, e os meus alunos têm me perguntado: professora, nosso primeiro atendimento, o que eu falo para o meu paciente? Né? O que eu explico sobre isso que nós vamos viver aqui, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, o que é a terapia em Gestalt Terapia, numa linguagem que você possa apresentar ao seu paciente nesse primeiro encontro, porque o primeiro encontro é um momento de enquadre que você vai apresentar ali, né? Uma espécie de contrato que vocês vão viver dali para frente. É uma coisa importante que esse paciente saiba que caminho é esse que normalmente vocês vão trilhar. Até porque você vai receber alguns pacientes que já vieram de outros tratamentos, de outras abordagens, né? E eles têm algumas expectativas que às vezes são expectativas irreais sobre qual é o seu trabalho. E a primeira coisa que eu costumo dizer é que aqui no consultório o que teremos são encontros, são duas pessoas que se escolhem e decidem caminhar por um tempo, né? E o que fazemos aqui nesse encontro em Gestalt Terapia? Nós tentamos juntos compreender como esse paciente percebe a si mesmo, percebe ao outro e percebe a realidade que o cerca. Na verdade, mais do que isso, a nossa maior preocupação é tentar entender o que é que impede a esse paciente de entender a si mesmo. O que é que impede a esse paciente de entender o outro e a realidade que o cerca? Esse é um dos nossos objetivos e normalmente eu tento explicar isso para o paciente no nosso primeiro encontro. Uma outra coisa importante que eu tento apresentar ao nosso paciente é que juntos aqui nesse encontro, nessa caminhada, nós vamos também tentar perceber um pouco sobre como é a relação entre esse paciente e o seu contexto. Esse paciente que salta para mim como figura, tá? Mas que tem um fundo que está num contexto e não há como compreender paciente dissociado do seu contexto. Então, juntos, nós vamos conversar um pouco sobre o que é isso que o cerca, que contexto é esse, de onde ele vem e como está acontecendo a relação dinâmica entre ele e esse ambiente e esse contexto. E aí entra uma coisa importante que em Gestalt Terapia, né, nós chamamos de ajustamento criativo. Como é que esse paciente tem lidado consigo mesmo diante desse contexto, a fim de que haja um ajustamento criativo, funcional, tá? No sentido de que é muito importante que ele se sinta atuante nesse contexto e não somente envolvido nesse contexto, mas que ele se sinta numa relação de transformar e ser transformado, de agir e de se sentir influenciado, de impactar. É uma relação que é dinâmica o tempo inteiro. Mas nas situações de sofrimento psicológico, nas situações de psicopatologia, por exemplo, nas situações onde um processo depressivo está instalado, por exemplo, essa relação dinâmica entre o meu paciente e o seu contexto se apresenta em prejuízo. E juntos nós vamos tentar entender isso e tentar perceber o que é que está bloqueando e impedindo que essa relação seja boa, seja favorável para os dois lados, entende? Então é isso que nós vamos fazer um pouco aqui na clínica
em Gestalt terapia. Eu fiz algumas anotações aqui. Uma coisa importante que eu preciso dizer para vocês, né? O Peirce, ele tem uma grande influência, o Peirce, o pai da Gestalt terapia, conhecido como um dos grandes nomes, né, da Gestalt terapia. Ele tem uma herança muito importante da filosofia existencial, né, sobretudo heideggeriana, né? E uma das palavras, um dos sentidos que ele importa da fenomenologia existencial é a ideia de responsabilidade. Mas em um dos seus escritos, ele faz uma separação dessa palavra, ou uma outra maneira de ler essa palavra, que é responsibility, ao invés da palavra completa responsibility, entende? Então, ele lê responsibility. O que é responsabilidade? Que é uma das coisas que nós vamos trabalhar com o nosso paciente, né? Que é, primeiro, a habilidade, ability, de dar uma resposta, response, né? O que é, então, a Gestalt terapia? É uma tentativa de restaurar ou de habilitar ou de ampliar a habilidade, ability, de dar uma resposta ao meio, uma resposta ao ambiente, uma resposta ao contexto, mas, sobretudo, a habilidade, uma responsibility, uma habilidade de dar resposta a si mesmo sobre as suas questões, sobre as suas necessidades. Isso é Gestalt terapia, é uma coisa importante que eu preciso falar com você. A Gestalt terapia é uma oportunidade que esse paciente se dá de, caminhando ao seu lado, habilitar-se a administrar de maneira mais saudável as suas necessidades, de compreender, de expandir a compreensão sobre as suas necessidades e dar uma resposta a elas. Isso é Gestalt terapia. E às vezes fica muito difícil fazer isso sozinho. Daí a companhia do Gestalt terapeuta, uma companhia que não se pretende completamente neutra, porque estaremos aqui juntos, numa relação real, numa relação verdadeira. Esse é o meu trabalho aqui em Gestalt terapia. Então é isso que eu diria para você, meu aluno, né? Quando receber o seu paciente pela primeira vez, o que dizer a ele? É importante ouvi-lo, mas ele precisa saber qual é a sua imagem sobre terapia, o que ele pode esperar sobre esse encontro que vocês terão uma vez por semana. E é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui, tornar-se presente. Eu diria para você que vai começar a atender em Gestalt, que um dos seus grandes desafios e grandes privilégios é permitir-se tornar-se presente com esta pessoa e ajudá-lo a tornar-se presente. Então, nós vamos sempre perguntar sobre o como você está, como você se sente sobre isso que você traz aqui hoje. Ainda que ele nos traga sobre o seu passado e nos fale sobre o seu passado, o meu real interesse é como ele está hoje, como ele se sente agora aqui comigo, acerca dessas coisas que se passaram e que ele traz e que ele vai me trazer e que eu vou acolher e que eu vou ouvir. Mas eu estou muito preocupada em como ele está aqui e agora. E como juntos nós vamos pensar sobre a responsibility, sobre a habilidade que ele pode desenvolver de dar uma resposta a isso que ele está sentindo, sobre tudo que ele viveu. E às vezes sobre as questões do futuro, as preocupações sobre o futuro, como ele está aqui e agora, diante de tudo isso.
É possível encontrar percebe? Criativas, saudáveis. Para isso que esse paciente traz. Isto é Gestalt terapia. E é assim que eu me apresento para o meu paciente no nosso primeiro encontro. Eu espero que isso tenha te ajudado. Eu espero você no próximo vídeo. Até breve e que você se torne presente ao longo desse dia.